tratadas no Fórum Mundial Econômico. 3 coisas estão sendo tratadas no Fórum Mundial Econômico. 3, não é uma, são 3. 3 coisas estão sendo tratadas no Fórum Mundial Econômico. A questão climática, né, que eu acabei de falar, que o presidente da CIA, ele declarou aí a necessidade de usar as armas tecnológicas para salvar o mundo do aquecimento global e da poluição do planeta. Então, veja que o presidente da CIA está lá no meu Instagram, PR Carlos Cardoso, você vai ver o discurso dele completo lá, falando de um custo de 10 bilhões de dólares anuais para que esta arma seja utilizada para o bloqueio do Sol para salvar o planeta. Ele está falando que algumas regiões do mundo seriam beneficiadas por essa arma, e ele falou que aqueles que não se submeterem a esse plano e não quiserem parar de poluir o planeta seriam prejudicados. Outra coisa que está sendo tratado no Fórum Mundial Econômico é a mudança da alimentação. Então, foi feito, né? Está sendo feito debates de as pessoas comerem comida de insetos. Parece uma piada isso, irmãos. Parece uma piada um negócio desse. Mas é verdade, eles estão no cardápio do mundo, né? A alimentação de insetos. E parece um absurdo, mas é mais real do que você possa imaginar, né? Teve até esse slogan, ó. Esse slogan, e eles estão falando, né? Fizeram essa imagem aí, porque a ideia é mudar o cardápio, né? E o Fórum Mundial Econômico tem reuniões bilaterais para fomentar a injeção de insetos em mais produtos da cadeia alimentar humana. Então, olha o nível que nós estamos chegando. O Fórum Mundial Econômico está tratando das questões climáticas. O Fórum Mundial Econômico está tratando das questões alimentares no futuro. O Fórum Mundial Econômico está tratando, e isso nunca ocorreu da forma que está ocorrendo, no mesmo proporção, a questão da doença X, que é um tratado que vai ser assinado este ano pela ONU, com mais de 190 países, para eles solucionarem rapidamente se nós tivermos uma pandemia global. E eles estão falando abertamente sobre uma doença 20 vezes mais perigosa do que a de 2019. Olha como é que está o Fórum Mundial Econômico. Então, eles estão falando para uma preparação mundial para a doença X, né? E se você colocar 3x, vira 666. Muita gente não sabe, né? O 666, 666. Então, veja bem, a doença do anticristo, intitulada também a doença do totalitarismo, porque através da doença X, o governo mundial vai instaurar a ideia de um controle sobre a população, que é a jussara de hidrogel.
é a jussara tecnológica que vai rastrear os passos de cada cidadão do planeta. Olha o nível, irmãos, que nós estamos chegando. E junto com o Fórum Mundial Econômico, eles estão tratando também em debate sobre o cisne negro. Você sabe o que é o cisne negro? Um cyberataque, e eles estão debatendo a tecnologia quântica. Então, são 5 assuntos que, ao mesmo tempo, estão sendo tratados. É a questão alimentação por insetos, a questão climática. Eles estão tratando a doença X, né? A doença X. Eles estão tratando sobre a questão do cisne negro, são 4 assuntos, né? Que é a questão de um cyberataque, e eles estão falando sobre a tecnologia quântica, que vai quebrar toda a criptografia existente de segurança. Então, nós vamos ficar inseguros, porque não existe nada que o quântico não possa quebrar. Então, olha a questão que as salas de debates do Fórum Mundial Econômico, e aí, irmãos, eu vou usar a fala do próprio Elon Musk. Como é que pode algo que não tem partido político coordenar a política mundial? Aí a foto que percorreu a internet hoje foi a foto da Marina Silva com o tio Bill. E o tio Bill, nos seus discursos, fala que a internet, a tecnologia, ela vai mudar o planeta em 5 anos. 5 anos. O mundo vai mudar. Eles estão falando claramente e abertamente que nós teremos 40% menos de emprego por causa da tecnologia, 40% a menos de emprego por causa da tecnologia dentro de poucos anos. E, infelizmente, irmão, as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Então, a ideia de uma mudança global, ela já está a caminho, e, infelizmente, essa mudança, ela vai trazer aí o salário básico universal, o controle totalitário, o fim da liberdade de expressão. E muita gente acha tudo isso, a coisa mais maravilhosa do mundo. Você sabia? A mente de muita gente já está preparada para toda essa mudança. Já está preparada para tudo isso. E é nada mais, nada menos, irmãos, do que Apocalipse 13 se cumprindo diante dos nossos olhos. É essa a realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É o totalitarismo, é o meio de controle total. E se você estudar, irmãos, tem muita gente inteligente
Ah, pastor, isso é teoria da conspiração. Aí por que você acha? Eu vou citar uma pessoa fora do nosso meio, que um dos escritores mais lidos do mundo, né, que é o Pai Rico e Pai Pobre, o cara que escreveu o livro Pai Rico e Pai Pobre, ele fala que o fim do dinheiro de papel é o poder do governo sobre a população. É o fim da liberdade. Aí imagine, a gente vai estar sem dinheiro, a população vai ter que usar um adesivo para comprovar que ela está sendo controlada, não é para comprovar que ela está com uma doença. As pessoas vão ter que usar um adesivo para comprovar que elas estão sendo controladas. Tudo que nós fizermos em 5 anos vai ser rastreado pela inteligência artificial. Tudo que nós fizermos vai ser rastreado pela inteligência artificial, você vai ser pontuado, que é o que vai determinar a tua liberdade de ir e vir. Então, se você tiver baixa pontuação, score baixo, você vai ser excluído dessa sociedade utópica que eles estão criando, que todos que obedecerem poderão ficar livres. Poderão ficar livres. Mas quem questionar esse totalitarismo, quem questionar, né? A doutora Évila agora colocou uma matéria, eu vi nos stories dela, não sei se a doutora Évila está aí, é uma médica, do Médico pela Vida, uma matéria da CNN ao vivo dizendo que médico não pode questionar a questão das jussaras. O médico não pode questionar a questão dos... Aonde assim, o médico estuda 8 anos. O médico estuda 8 anos. E ele não pode diagnosticar nada que seja contra a jussara. Então, ele não tem o poder de falar que é efeito colateral de nada. Então, olha aqui que sociedade que nós estamos. As pessoas inteligentes que estudam, que falam, que dizem, elas não podem falar. Porque se elas falam, elas são silenciadas pelo sistema. Aí imagine que um cara que trabalha com tecnologia, ele pode falar, esse cara aí fala de pandemia, fala de controle social, fala de salvar o planeta do aquecimento global, sendo que ele não tem conhecimento nenhum do que ele está falando. Mas por ele ser um filantropo, por ele ter as indústrias Gates, por ele ser um dos homens mais ricos do mundo, o que ele fala se torna lei. Vocês estão entendendo? A maioria das pessoas que declaram pandemia não são médicos. Então, imagine que ninguém pode falar nada, você não pode questionar, você não pode perguntar. E essa ignorância está no nosso meio, porque as pessoas vão dizer, mas o que você está falando, eu não vi na televisão. Olha o nível da ignorância das pessoas. Então, quer dizer, é só o que a televisão fala que é verdade? É só o que... Olha o nível da ignorância. É só o que a televisão fala que é verdade. Eu não vi o que você está falando na televisão. Você já ouviu isso de pessoas próximas de você? Mas da onde você sabe tudo isso? É mentira. Olha como as pessoas estão distantes da realidade, irmãos. Então, a gente está diante de uma reunião. Só para você ter ideia, lá no Fórum Mundial Econômico, o espaço aéreo em cima de onde estão aqueles líderes é fechado. Só os aeroportos próximos a Davos, na Suíça, receberam 1.000 jatos particular.
É só para você entender o poder de dinheiro que está lá reunido. Quem está reunido em Davos agora, na Suíça? Em Davos agora, na Suíça, são homens que não estão nem aí para o povo, para os pobres da África, para quem está morrendo de fome na África. Quem está reunido em Davos agora tem dinheiro e poder para gerar agricultura, riqueza e dinheiro na África. Mas eles estão reunidos lá para salvar o planeta de um aquecimento que não existe. Pastor, não existe aquecimento global? Irmãos, olhe o frio que está no hemisfério norte. 50 graus abaixo de zero em vários países da Europa, América. Então, todo o gelo que desapareceu voltou, irmãos, agora, nesse inverno. Então, como é que eu vou acreditar que o planeta está descongelando se eu estou vendo nevascas assombrosas? Se tem cientistas falando sobre os ciclos da Terra, que existe o ciclo de resfriar e o ciclo de esquentar. Olha só. Aí esses cientistas são silenciados. Por quê? Porque eles estão questionando essa ideia de um aquecimento global. Aí os camaradas estão lá querendo que o povo coma inseto. E são os poderosos do mundo. E entre eles nós temos o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, que vai criar agora a carne mais cara do mundo. Olha só o nível da ignorância. Para que Mark Zuckerberg vai criar o boi, a carne mais cara do mundo? Para que essa elite coma carne, mas o povo tem que comer inseto. O povo tem que comer comida transgênica. O povo tem que comer comida carregada de agrotóxico. O povo tem que ser envenenado para alimentar a indústria farmacêutica que eles são os donos. O povo não pode se libertar de remédio. Aí este povo que coordena a elite que está reunida em Davos agora na Suíça, eles estão tratando sobre comer insetos, sobre salvar o planeta do aquecimento global. Eles estão falando de uma doença X que vai matar 20 vezes mais do que a enfermidade 19. Essa doença X vai fazer com que mais de 190 países assinem um pacto pandêmico que vai tirar o poder dos países de coordenar uma pandemia. Quem vai coordenar as pandemias são os globalistas. É eles que vão determinar o que fecha, o que não fecha, o que vai usar, o que não vai usar. E veja, o Brasil perde o poder, os Estados Unidos perdem poder, a Europa perde poder. Por quê? Porque é a ONU que vai determinar o que vai acontecer em países que estiverem vivendo enfermidades. E esses camaradas estão reunidos para tratar do cisne negro, de um possível cyberataque que pode gerar um colapso mundial, e sobre a tecnologia quântica. Agora me diga, onde está isso? O mundo melhor. Irmãos, compreenda que a Agenda 2030 desses camaradas é uma agenda para poucos. Esse mundo, que é uma utopia que eles querem criar, esse mundo melhor, porque eles incorporaram essa ideia de salvar o planeta.
E com 8 bilhões de pessoas, eles acham impossível essa ideia. E tudo isso está sendo tratado em Davos agora, e muita gente está aí, achando que não tem nada acontecendo. Não tem nada acontecendo. Irmãos, acordem. 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 Irmãos, eu vou falar de outro assunto polêmico agora. Depois ainda eu tenho que falar do que está acontecendo lá no Oriente Médio.